Eu sou o Thiago, você tá no Música Curiosa e você já ouviu a teoria da conspiração que foi levantada na internet há uns anos atrás de que o baterista do System of a Down, John Domaia, na verdade é um robô colocado na banda para ajudar na eleição do Donald Trump para a presidência? Caso não conheça, eu quero saber um pouquinho mais sobre isso, fica aí que eu já conto. Bom, essa teoria surgiu cerca de uns 3 anos atrás, quando um youtuber gringo do canal Mellow Robinson fez um vídeo levantando a possibilidade do baterista John Domaia não ser uma pessoa real, mostrando ainda todas as provas que ele conseguiu sobre isso e o possível motivo para que um robô tenha sido colocado na banda. Porém, antes de começar a contar essa história toda aí, já vou falar que esse vídeo aqui vai ser um pouco diferente dos outros que eu fiz anteriormente sobre teorias da conspiração. Isso porque no final desse vídeo eu não vou colocar exatamente aí os pontos que rebatem toda essa teoria, já que ela é tão bizarra e absurda, envolvendo até mesmo o Alien, que vocês vão ver que ela nem precisa ser refutada, tá? Sem contar que em alguns momentos o próprio vídeo do youtuber parece mais uma paródia de outros vídeos que divulgam esse tipo de história, com várias pessoas nos comentários do vídeo dele acreditando que de fato seja uma. Mas como eu me diverti vendo elas, eu resolvi contar aqui pra vocês pra ver se diverte vocês também. Então vamos lá. Pra quem não conhecem, o System of a Down é uma banda de metal formada nos Estados Unidos, com os integrantes dela tendo uma característica em comum, que é a de terem descendência armênia. A banda surgiu no começo dos anos 90, ainda com outro nome, porém somente atingiu a fama no ano de 1998 com o lançamento do disco System of a Down, que tinha músicas como Sugar e Spiders, que conseguiu ganhar bastante espaço nas rádios na época, e assim fazendo a banda ficar bem mais conhecida, inclusive fora dos Estados Unidos. Nesse momento, a banda já contava com Serj Tankian nos vocais, teclado e guitarra, Daryl Malakian também nos vocais e guitarra, Shavo Odadjian no baixo e John Domaia na bateria. Porém, apesar disso, ele não foi o primeiro baterista dela, já que ele substituiu o Andy Khachaturian, que deixou o grupo no ano anterior, em 97, por conta de uma lesão. E isso aí tem tudo a ver com essa teoria, mas a gente ainda vai chegar nessa parte. E apesar do System of a Down ter começado a fazer sucesso em 98, foi depois do lançamento do álbum Toxicity em 2001 que eles conseguem se consolidar e a fazer sucesso de verdade no mundo como um todo, já que é nele que estão algumas das canções mais conhecidas da banda até hoje, como a própria Toxicity, que dá nome ao álbum. Além de Aerial, Psycho, Prison Song e Chop Suey. E foi necessário falar essa parte porque o vídeo começa com esse youtuber aí assistindo justamente o clipe de Chop Suey. E ele diz que enquanto assistia, começou a reparar que o baterista John Domaia parecia meio estranho no vídeo, como se fosse uma montagem, estando ali meio destacado do fundo, ou até mesmo uma espécie de efeito especial em animação 3D, como é feito aí em filmes e outras coisas. Coisa inclusive que ele fala que já reparava na época que ele estava na escola, quando o clipe tinha meio que acabado de ser lançado, com ele comparando a movimentação do John Domaia com uma animação que realmente foi feita do baterista Neil Peart, para mostrar como elas se pareciam. Foi então que ele foi até os comentários da postagem do clipe oficial da banda no YouTube e procurou lá pela palavra baterista em inglês, né? E viu que cerca de 2/3 das pessoas que falavam alguma coisa sobre o John Domaia tinha exatamente a mesma impressão que ele, dizendo coisas como por que o baterista é uma impressão 3D? Ou por que o baterista parece um personagem do Skyrim, que é um jogo de videogame? Com outros ainda falando que parecia ser de outros jogos, como o GTA ou The Sims e por aí vai. Porém, ele continua falando que, apesar disso, não era possível dizer que o baterista não esteve realmente lá e foi colocado digitalmente, já que existem dezenas de fotos e vídeos do dia da gravação desse clipe, com o John aparecendo normalmente neles. Então ele continuou pesquisando e vendo vários vídeos da banda se apresentando ao vivo, até que ele notou que em várias dessas apresentações o baterista tinha um olhar quase que robótico, muitas vezes estático e sem expressão, portanto a resposta somente poderia ser uma: John Domaia é um robô. Between the sacred silence and sleep,
Mas não parava por aí, já que sua extensa pesquisa ainda mostrava que ele havia sido criado pelos aliens cinzentos para ajudar Donald Trump a ser eleito presidente dos Estados Unidos. Mas pessoal, rapidinho, antes de continuar aí essa história maluca, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa o joinha aqui embaixo que ajuda muito, gente. Se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança mais vídeo assim. E se você quiser e puder ajudar a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo no botão de Seja Membro, beleza? Bom, mas então vamos seguindo aqui sobre como ele chegou aí a todas essas conclusões. Seguindo ainda a parte lá dele ser um robô, ele continua apresentando outras coisas. Uma delas seria que, certa vez, durante um show lá em 2001, a guitarra de Daryl Malakian quebrou durante a apresentação. E foi nesse momento em que ele virou pra plateia e falou no microfone que odiava coisas que não eram humanas. E até aí tá tudo bem. I hate things that are not human. Porém, quando você pega um vídeo de bastidores do dia da gravação do clipe da música Toxicity, onde Daryl falava que odiava John, a ligação de uma coisa com a outra é quase que inevitável. Afinal, se Daryl odeia tudo que não é humano e ele fala que odeia John DeMaia, a única explicação é que John não é humano, não é mesmo? I hate you. Porém, não para por aí, já que nesse mesmo show aí de 2001, em um outro momento, o Daryl fala no microfone que tá muito calor nesse dia e dá pra ver que realmente tá. I think it's too hot today. A ponto de 3 dos integrantes estarem molhados de suor, parecendo até que acabaram de sair de uma piscina. E adivinha quem é o único que não tá? Exatamente o baterista John DeMaia. Afinal, robôs não suam. Mas ainda tem mais, já que ele aponta ainda a forma como o baterista consegue manter o tempo das músicas de forma impecável durante toda a apresentação, mesmo enquanto ele tá distraído, falando ali com a câmera que tá filmando o seu rosto, chegando até mesmo a tocar ali somente com uma mão enquanto interage com essa câmera. Tudo isso mesmo certa vez ele tendo dito em uma entrevista que não queria ser um robô e que gostava até mesmo de em alguns momentos perder um pouco o tempo das músicas, coisa que quase nunca acontecia. E tem ainda mais uma coisa que tá no próprio clipe da Toxicity, já que em uma cena ali que tá os 4 membros da banda sentados num sofá, todos eles estão comendo sementes, apenas um não tá, e vocês já devem saber quem é. Afinal, o robô não precisa comer, né? Mas enfim, a parte aí dele ser um robô, acho que já deu pra vocês entenderem. Mas agora vamos pra próxima parte dessa teoria de que ele foi criado por aliens pra ajudar a eleger o Donald Trump. Mas antes, é importante dizer que existe ainda uma outra teoria da conspiração que diz que quem comanda os Estados Unidos são os aliens cinzentos. Assim como, por exemplo, a história dos reptilianos, que acho que aqui no Brasil é um pouco mais famosa. E é daí que ele começa, então, o seu argumento pra essa parte da história. Primeiro, ele mostra um programa de televisão de 1988, onde a famosa apresentadora Oprah Winfrey pergunta ao Trump se ele pensa em concorrer à presidência da República, com ele dizendo que se ele fizesse isso, teria muita chance de ganhar. Isso porque, segundo o youtuber, Trump teria ajuda dos aliens cinzentos, e por isso que ele tinha aí essa grande confiança. Foi então que, entendendo que essa aí seria de fato uma possibilidade, que eles começaram a colocar esse plano em ação. Isso exatamente no ano de 1997. E vocês lembram que eu falei lá que o baterista anterior ao John DeMaia no System of a Down era o Andy Khachaturian, que deixou a banda exatamente um ano antes deles ficarem famosos por conta de uma lesão? Pois é, segundo ele, essa lesão aí foi causada pelos aliens para poder substituí-lo pelo robô. E assim então eles deram aquela ajudinha para que a banda ficasse famosa. E o que isso tem a ver com Trump? Exatamente, John DeMaia era um ferrenho apoiador do político. E assim fez campanha para ele antes, durante e depois do seu mandato. No final, todo o plano dos aliens cinzentos deu certo e o objetivo foi cumprido. Sem contar ainda que depois do plano ter sido concretizado, o baterista em 2020 lançou um disco em homenagem aos seus criadores, chamado This Gray Man, que traduzindo para o português seria Esses Homens Cinzas. E basicamente essa aí é a teoria do youtuber, com ele
ele finalizando o vídeo aí fazendo algumas piadas de fato sobre tudo isso, que é justamente o que faz com que esse vídeo seja interpretado por alguns como uma paródia, o que eu de fato acredito e espero que seja, sendo bem sincero. Uma ironia do destino é que, como todo bom apoiador ferrenho aí do Trump, John foi um grande disseminador de fake news e teorias da conspiração, principalmente durante o período da pandemia, e agora ele acabou sendo vítima de uma dessas teorias inventadas, né? Olha só que loucura. John Domayan is a cyborg. E somente pra encerrar, se você já pegou ali pra ler as letras do System of a Down, você pode estar achando estranho o baterista da banda concordar com as ideias do Trump, já que elas são meio contrárias ao que o ex-presidente costumava falar. Inclusive com o próprio Serj Tankian, que é o vocalista da banda, dizendo certa vez que se as pessoas eram fãs do System of a Down e gostavam do Trump, elas eram muito hipócritas. Sem contar aí as inúmeras críticas públicas que ele fazia ao ex-presidente durante o seu governo. Se você quiser saber aí então como é a relação desses dois membros da banda com toda essa divergência, aparentemente ela é boa. Até mesmo porque eles são cunhados, já que o John Domayan é casado com a irmã do Serj. Apesar de na época da eleição o vocalista achar bastante frustrante o baterista apoiar o Trump. Mas ele ainda falou que quando se tratava ali de questões armênias, que é uma pauta que eles defendem desde sempre, eles ainda continuavam tendo as mesmas opiniões, eles conseguiam trabalhar juntos e até mesmo se dar bem. Inclusive com a banda voltando a se reunir aí depois de anos em 2021 para lançar novas músicas e arrecadar fundos para ajudar a Armênia. Mesmo ano, inclusive, que Serj postou uma foto junto com o John, o homenageando pelo seu aniversário. Inclusive, nessa foto a gente consegue ver que o John não é um robô, né? Já que claramente ele aparenta ali estar mais velho e até onde eu sei, robôs não envelhecem. Wake up! Wake up! Grab brush and put a little makeup. I discuss the fade away. Why'd you leave the keys upon the table? Mas então é isso, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, e se gostaram, já deixa o joinha aqui embaixo, comenta aqui pra gente se você conhecia essa história maluca e o que você achou dela. Você acha que o John Domayan é um robô ou não? Fala aí pra gente. Aqui dos deixando outros vídeos pra vocês assistirem, um beijo, até a próxima e tchau!